Posso sentir a tua unção, tomar a minha vida. Vou me derramar, prostrar-me diante de ti. Olá, meus queridos, boa tarde. Eu sou o apóstolo Sérgio Lopes e eu quero convidar você hoje para estar conosco nesta programação Vida Plena com Deus, que eu creio que nasceu no coração de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar juntos nesta tarde, onde nós estaremos compartilhando com você acerca do Espírito Santo e apresentando o Espírito Santo como amigo, como consolador, como aquele que está todos os dias conosco em Cristo Jesus. Também teremos depois um período com a Bispa Vera Lopes, onde ela estará ministrando a palavra de Deus na terapia do Espírito Santo, onde você vai receber uma ministração poderosa através do Espírito Santo para a sua alma, seu psique, seus sentimentos em Cristo Jesus. Depois vamos ter um período também de mulheres em comunhão, onde a bispa, juntamente com algumas pastoras, vai estar ministrando, profetizando sobre a sua vida. E aí o último quadro, novamente eu estarei voltando, onde eu vou estar ministrando a palavra de Deus e profetizando, atendendo as pessoas aqui no ar. Você tem visto, quando nós atendemos as pessoas aqui ao vivo, o que o Espírito Santo tem feito, como Deus tem se manifestado, as curas, as libertações, e tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu estava compartilhando aqui, agora há pouco, com os irmãos aqui nos estúdios, nós estamos aqui ao vivo, e eu estava até compartilhando algo que a gente até deu um pouquinho de risada. Na verdade, o Espírito Santo tem colocado no meu coração um desejo de poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus de uma forma simples, de uma maneira simplificada, de uma maneira fácil para ser compreendida e assimilada acerca do reino de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Deus, através da sua palavra e através do seu Santo Espírito, nesses dias, tem se manifestado de uma forma que eu chamo de a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem muitas maneiras de se manifestar, muitas maneiras de operar. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre a diversidade, né? Eu quero até achar um texto da palavra de Deus, porque o texto é muito profundo. É um texto, assim, extraordinário da palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. O livro de 1 aos Coríntios, apóstolo Paulo está trazendo uma revelação para a igreja. Ele está compartilhando para a igreja sobre a diversidade. E no capítulo 12, no versículo 4, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E no versículo 6 ele diz assim: e há diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então o apóstolo Paulo está falando em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, ele fala primeiro sobre a diversidade de dons. Ou seja, são vários dons do Espírito Santo, e esses dons são adversos, são vários tipos de dons que se manifestam através do Espírito Santo. Nós conhecemos biblicamente, Paulo fala, depois dá uma lista, no capítulo 12, a partir do versículo 8, sobre
a manifestação dos dons, que são 9 dons do Espírito Santo. Dons de locução, como variedade de línguas, interpretação das línguas e o dom de profetizar. Depois temos os dons de revelação, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. 6 dons. E aí mais 3 dons que é chamado de dons de poder, como o dom da fé, é uma fé especial, dom de curas e milagres e o dom de maravilhas e prodígios. Esses vários dons do Espírito Santo são diversos, amém? São diversos. E eles operam segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que Deus tem para manifestar em Cristo Jesus, para que a igreja do Senhor Jesus, para que os cristãos sejam edificados e tenham a estatura de Cristo. Mas Paulo também fala, no versículo 5, que há diversidade de ministérios. Ou seja, há muitos homens e mulheres de Deus que recebem um chamado de Deus. E quando eles aceitam o chamado de Deus sobre a vida deles, em Cristo Jesus, eles recebem um ministério. E esse tipo de ministério, na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, que aceita o chamado e o propósito de Deus sobre a vida dele, também é diverso. Ou seja, há vários tipos de ministérios. Eu não posso, por exemplo, na minha igreja, isso é muito comum na nossa igreja, na Igreja Comunhão Plena, eu estimulo os irmãos a entrarem nesta adversidade de ministérios e na adversidade dos dons espirituais. Então, na Igreja Comunhão Plena, por exemplo, eu estimulo, eu incentivo, eu ministro, né? Eu discipulo a igreja, trago ensinamento para a igreja, para que a igreja entre nesta multiforme sabedoria de Deus. Eu não quero que a Igreja Comunhão Plena, por exemplo, onde eu ministro, seja todos como o apóstolo Sérgio Lopes. É impossível, isso não existe. Por mais que eu possa inspirar, por mais que eles possam ver a atuação do Espírito Santo através da minha vida, e eles podem ser inspirados por Deus, eles nunca vão ser como eu. Eles nunca vão ser e nunca vão operar através do Espírito Santo como eu opero. Por quê? Porque Deus não tem robôs. E a igreja do Senhor Jesus não é uma igreja que cria um homem de Deus e depois sai um monte de homens de Deus em série. Não é uma fábrica. Posso ouvir um amém? Porque Paulo revela isso para a igreja. Ele diz, a diversidade de dons, há, versículo 4, versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito Santo. E no versículo 6, e há diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, e há diversidade de manifestações. Então, eu e você precisamos depender do Espírito Santo, aprendermos com o Espírito Santo, porque quem organiza a igreja, quem, como maestro, instrui os instrumentos espirituais, e forma uma grande sinfonia ministerial, uma grande sinfonia espiritual, esse grande mestre é chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a sua batuta, ou seja, aquele que dá o sinal. Então ele toca, é como se fosse um maestro que está conduzindo uma sinfonia, está conduzindo uma melodia, está conduzindo, na verdade, uma música. Está conduzindo, ele está orientando. E o maestro sabe quais são os instrumentos necessários para aquele momento, naquele momento da sinfonia.
Porque senão, se não tiver a coordenação do maestro, não há, na verdade, como a sinfonia, como os instrumentos estarem, na verdade, em harmonia. É aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor Jesus, e o derramamento do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo está zelando pela igreja do Senhor. O Espírito Santo está ungindo homens e mulheres que aceitam o chamado de Deus sobre a vida deles, ungindo esses homens e mulheres com dons espirituais, chamando esses homens e mulheres para o ministério, para assumirem um chamado e o propósito de Deus sobre a vida deles. E agora Deus usa esses homens e mulheres em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, de várias maneiras. De várias maneiras. Por isso que a igreja precisa ser uma igreja espiritual. Por isso que eu e você precisamos sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e compreendermos, na verdade, o mover de Deus, como o Espírito se move, como Deus se manifesta. Eu lembro que na década de 90, logo no comecinho da década de 90, eu me converti em 86, e assim que eu me converti em 1986, 7 meses após a minha conversão, eu já tinha um ministério, eu já era um missionário, já ministrava, era convidado por algumas igrejas para ministrar para a glória do Senhor Jesus, e havia muitos sinais, havia muitas manifestações do Espírito Santo. Entre estas manifestações que havia na época, as pessoas caíam debaixo da unção do Espírito Santo, falando em línguas, e as pessoas não sabiam o que era isso. Isso era novo para mim também. Eu nunca havia visto isso, né? Eu só vi uma vez no telão, e isso foi em 1987, quando eu vi num telão Morris Cerullo ministrando e ungindo com azeite, e as pessoas caindo debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Quando eu vi isso no telão, eu falei, nossa, mas então é isso que está acontecendo no meu ministério, quando eu vou ministrar, quando eu vou impor as mãos sobre as pessoas caem. Isso era muito novo no Brasil. Ninguém nos avisava, ninguém nos informava. Eu não era pastor, e eu não tinha, e o meu pastor, na igreja que eu congregava, nem acreditava nisso. O meu pastor fazia piada das pessoas que subiam ao monte. Essa era a igreja que eu congregava. Mas o meu pastor era uma bênção. Embora ele não soubesse, embora ele não conhecesse, eu não critico ele. Eu compreendo, posso até compreender, mas aquilo não me satisfazia. Eu queria mais de Deus. Eu queria receber mais. Por quê? Porque eu lia na Bíblia, eu lia na palavra de Deus, e eu sabia que Deus tinha muito mais. Deus tinha mais para mim, e eu queria mais, e havia dentro de mim uma fome de Deus, havia dentro de mim uma sede do Espírito de Deus. Eu passei 8 anos fugindo de Deus, quando o Senhor me alcançou, através da sua graça e misericórdia, cura minha mãe de câncer terminal, agora eu me entrego para Ele, eu me submeto à vontade dEle, eu aceito a vontade e o propósito dEle na minha vida, agora eu quero tudo. Eu quero tudo que está na palavra, eu quero tudo que o Espírito de Deus tem para a minha vida, eu quero tudo de Deus, eu não quero ser roubado, eu não quero perder mais tempo, eu fiquei 8 anos afastado, agora eu quero tudo. Quando eu me converti em 86, eu vim com esta fome, com esta sede, e eu descobri que Deus não economiza. Eu descobri que Deus não economiza, que Deus não está estático, parado, mas Ele se movimenta. Deus tem um movimento, e se você tem fome de Deus, se você tem sede de Deus, o Senhor vai se movimentar a seu favor, por causa da sua graça, por causa do seu favor, do seu Espírito, que está sendo derramado nesses dias sobre a sua igreja. E conforme eu buscava, na igreja que eu congregava, com todo respeito ao meu pastor, meu primeiro pastor, um homem que tinha um conhecimento bíblico extraordinário, um pregador por excelência, um príncipe dos pregadores. E a palavra que eu recebi era muito forte. A pregação da palavra era forte. Mas quando terminava de pregar,
ministrava, fazia uma oração e terminava. Eu queria mais. Eu queria mais da palavra, eu queria mais do Espírito. Então eu ia lá para a Zona Norte, aqui em São Paulo, estar junto com os irmãos que tinham fome e sede de Deus, como eu também tinha. Cada um estava numa igreja, mas havia uma insatisfação, porque os cultos terminavam 1 hora e meia, e não havia nenhuma manifestação do poder de Deus. Então nós íamos para o monte e começávamos a orar e chorar na presença do Senhor. E o mais incrível é que Deus começou a se derramar. Deus começou a derramar do seu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida desses amados, desses irmãos. Começamos com um grupo pequeno, de 4 foi para 10, de 10 foi para 20, de 20 para 30, 40, daqui a pouco éramos em 70. E ficou conhecido como o Grupo dos 70. Irmãos de várias denominações. E eu fazia parte desse grupo, e eu chamo isso de a Escola do Espírito Santo. Não havia nenhum chefe sobre nós, havia pastores, havia presbíteros, havia obreiros, havia irmãos, mas todos nós fomos igualados pelo Espírito Santo. Ninguém se sentia superior, ninguém se sentia como o quarto homem da Trindade, ninguém se sentia especial, mas especial era e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós buscávamos a Deus. Hoje, todos nós estamos atuando em vários ministérios. Alguns são missionários, outros são pastores, alguns já são apóstolos, e cada um estão atuando. De vez em quando nós nos reencontramos para compartilhar esses dias, porque foram dias em que o Espírito Santo nos separou para derramar a presença dele sobre as nossas vidas. E foi nesses dias que eu recebi uma unção, algo da parte do Espírito Santo, que mudou a minha vida, mudou a minha percepção, mudou a minha maneira de ver, minha maneira de enxergar, minha maneira de compreender a obra de Deus. E eu sou fiel a esses dias. Eu sou fiel àquilo que o Espírito tem ministrado. E o Senhor, naqueles dias, já me ensinava, já me instruía. Isto há 29 anos atrás, já há diversidade de dons, ou seja, há várias formas de Deus usar um homem e uma mulher de Deus que está na presença dEle, que aceita o chamado e o propósito dEle. Há vários tipos de ministérios que Deus levanta, que Deus usa, aleluia, e cada um Deus tem uma chamada específica, um mover, depois há diversidade de operações também, amém, as manifestações, e nesta época o Espírito Santo começou a se manifestar, e o Espírito Santo começou a se manifestar, as pessoas caíam debaixo da unção do Espírito Santo. Eu lembro-me de um pastor que não compreendia este mover, e quando nós fomos para a casa desse pastor, a convite da sua filha, que era cristã evangélica, e eu chego na porta juntamente com outro amigo meu, que também não era pastor, eu e esse meu amigo não éramos pastor, e nós entramos nessa casa, e esta moça chamou o pai era pastor de uma igreja tradicional, pentecostal, de usos e costumes, e quando olhou para nós, olhou para mim e para o meu irmão, meu amigo, nos desprezou, porque nós não éramos pastores, porque nós não tínhamos aparência de pastor, porque nós não estávamos de paletó e gravata, nos desprezou. Mas quando nós levantamos a mão para o Senhor e começamos a orar, as pessoas caíram embriagadas pelo Espírito Santo. Esse pastor, incomodado, vendo a filha dele caída, debaixo da unção do Espírito Santo, ele foi chutar a sua filha, pensando que era brincadeira, que era coisa de brincadeira. Na hora que ele vai chutar a filha dele, ele toca o pé na filha dele, a perna dele ficou endurecida, ele ficou assustado. Não podemos brincar com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está se movendo, quando o Espírito Santo está sendo derramado,
quando o Espírito Santo está sendo manifestado, a Bíblia diz, a palavra do Senhor declara, que o mover do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se move, homem nenhum pode resistir à obra do Espírito. Posso ouvir um amém? E aquele homem ficou com a perna endurecida, ele ficou assustado. E de repente ele pediu misericórdia, começou a chorar e a perna dele voltou ao normal. Aquele homem ficou assustado, ficou com medo de mim e do meu amigo. Que são esses meninos? Chamava a gente de meninos. Mas, meu irmão, era uma aventura. Eram dias extraordinários. Depois Deus começou a se movimentar, começamos a ter experiência. Na década de 90, então começou um mover muito novo no Brasil. As pessoas sendo libertas, alguns ministérios se levantaram tremendamente através do Espírito Santo, ministrando sobre quebra de maldições. Depois começou um grande movimento de libertação, de cura interior, e começou também alguns sinais impressionantes, que as pessoas começaram a receber obturação de dente, de ouro, de prata, e alguns líderes, por não se moverem através do Espírito Santo, atribuíram esses sinais como sinais do diabo. Sinais do diabo. E a igreja, ela não consegue se movimentar. Por quê? Porque ela fica estática. O Espírito Santo se move, e quando o Espírito Santo é derramado, e ele é manifestado sobre a igreja, e quando eu falo igreja, são homens e mulheres em Cristo Jesus, que estão dentro das quatro paredes. A igreja não é parede, a igreja não é placa, mas a igreja são pessoas reunidas em o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja somos nós, é eu e você agora, como cristãos em Cristo Jesus, estamos reunidos como igreja agora. Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma aleluia? E quando o Espírito Santo começou a ser derramado, quando o Espírito Santo começou a manifestações diferentes. A Bíblia diz no Evangelho de João que se pudesse escrever os sinais que haviam através do ministério de Jesus, não haveria livros na terra para escrever e descrever os sinais que se manifestavam através do Espírito Santo pelo ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, muitos sinais do ministério terreno do Senhor Jesus não está escrito na Bíblia. E pelo fato de não estar escrito na Bíblia, mas está revelado pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Você tem que estar aberto ao Senhor, em Cristo Jesus. Claro, tudo que Deus faz tem, na verdade, uma testificação bíblica, tem uma testificação espiritual, lógico, em nome de Jesus, amém? Mas você não pode se fechar para a obra do Espírito Santo, para o mover do Espírito Santo. Porque todos os sinais de Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, faz você tornar fervoroso, temeroso, amém? E disponível para Deus. Se os sinais não traz fervor para você, se os sinais não traz temor de Deus para você e não torna você disponível a Deus para ser usado por Deus, então esses sinais é estranho. Ou pode haver sinais, mas você ainda não aceitou o propósito de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma aleluia? Nós estamos vivendo hoje dias em que precisamos do Espírito Santo. Precisamos urgentemente da presença, do poder do Espírito Santo. Eu vi alguém, certa vez, fazendo uma seguinte declaração: nós não precisamos de sinais, nós precisamos da palavra. Amém? Precisamos da palavra. Mas se você observar a palavra e se você notar a palavra de Deus, você vai perceber que a palavra de Deus tem sinais. Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer operar na sua vida de uma forma diferenciada. Deus quer que você tenha experiências com Deus e você tenha comunhão com Deus. Por quê? Eu estava compartilhando com um grupo de pastores
amigos, apóstolos, né? E eu estava compartilhando com eles o seguinte: se nós pudéssemos, apenas uma suposição, tá? Se nós pudéssemos dar uma porcentagem para a vida cristã, 100% na presença de Deus, eu daria 70% é a sua condição pessoal com Deus. A sua vida pessoal, sua vida individual, porque a salvação é pessoal, a fé é pessoal, o chamado é pessoal, os dons é pessoal. É pessoal. Jesus vai vir buscar você pessoalmente, individualmente. Então, a sua comunhão com Deus é pessoal. E a sua comunhão com Deus, se nós pudéssemos avaliar dentro de 100% de uma vida na presença de Deus, eu diria que 70% da sua vida, 70% da sua vida é, na verdade, pessoal. Aí eu diria que 20% é a sua chamada, o seu ministério, como você atua, como você assimila o chamado e o ministério e a missão que Deus confia em você. E 10% é a igreja, aonde você congrega, aonde você coloca os 70% da sua comunhão com Deus, onde você coloca o 20% do chamado e do propósito de Deus sobre a sua vida, é o local. Mas não dá para você viver 90% apenas. Não dá para você viver apenas 70%. Você tem que viver 100% na presença de Deus. E para você viver 100% na presença de Deus, você precisa também da igreja. Não adianta eu ter os novos dons do Espírito Santo, ter comunhão com Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus e orar 4, 5, 6 horas na presença do Senhor, mas não aceitar o chamado e o propósito de Deus sobre a minha vida, 20%. A minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, se é possível nós fazermos estou fazendo apenas uma representação aqui, amém? Eu estou apenas fazendo aqui para você poder entender, avaliar o propósito de Deus 100% na sua vida. Se nós pudéssemos fazer aqui uma porcentagem, 70%, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou me consagrando, eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou estudando a palavra de Deus. Tudo isso inclui 70% da minha vida, da minha comunhão com Deus pessoal. 20% é quando eu aceito. 70 mais 20 são 90. Então 20% é do que eu aceito o chamado, aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, e eu obedeço o chamado de Deus. Aí tem 10% a igreja local. Ou seja, esses 90%, para andar somente com 90%, não serve. Para eu prosperar no reino de Deus, eu preciso entregar a minha vida totalmente 100% a Deus, para Deus operar 100% na minha vida. E aí os 10% é a igreja local. Ah, mas eu não consigo, mas eu não sei, eu não tenho. Não, você tem uma igreja local. E se você não tem nenhuma igreja local, e se nosso programa está sendo como uma igreja para você, então comece a orar sobre isso, para que Deus realmente prepare uma igreja, ou você congregue, porque você não pode ficar sem a igreja local, você não pode ficar sem cobertura da igreja local, porque o dom do apacentamento na igreja, e esse é um dos ministérios da Igreja Comunhão Plena, ela tem o dom apostólico, o dom profético, o dom evangelístico e o dom pastoral. E o dom pastoral na Comunhão Plena, esta é a minha oração,
que as ovelhas do ministério apostólico da Igreja Comunhão Plena, elas sejam conduzidas a pastos verdejantes através da pregação da palavra e sejam fortalecidas, para que as ovelhas sejam levadas a águas cristalinas através da ministração do Espírito Santo e sejam saciadas. E também a igreja seja coberta, seja escondida, aí as ovelhas, aliás, sejam escondidas em Cristo Jesus nos apriscos da igreja. Cobertura da igreja. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E esta é a minha oração. E eu oro ao Senhor: Senhor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Senhor, eu uso esta declaração bíblica, porque Jesus declarou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E esta é a oração que eu faço: Senhor Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você é minha ovelha, se você faz parte do meu aprisco, você conhece a minha voz. E no nome do Senhor Jesus, eu ministro a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, porque haverá uma identificação com a mensagem, com a ministração, e você vai tornar-se um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, vai começar a dar fruto e vai ser impossível. Deus vai usar você poderosamente para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque é este o evangelho do Senhor Jesus que eu creio, um evangelho completo. Um evangelho completo, não um evangelho de partes. Alguns anunciam uma parte do evangelho, outros anunciam uma outra parte do evangelho, outros anunciam uma outra parte, outra não. Eu creio no evangelho completo do Senhor Jesus. Um evangelho completo, porque disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito de Deus para a sua vida é que você tenha vida abundante em Cristo Jesus. O que é isso, vida abundante? Ser cheio do Espírito, ter a alegria da salvação, ter saúde e vigor físico. Amém? Já vou atender você. Pode ligar que daqui a pouco eu vou estar atendendo você. Ser cheio do Espírito, ter a alegria da salvação, saúde, vigor físico, cônjuge abençoado, seu casamento alicerçado, abençoado, sua família salva, alcançada em Cristo Jesus. 6, sua vida próspera, porque você é um mantenedor, você é dizimista, você é ofertante na casa do Senhor. E 7, você tem um ministério. E na minha visão, e naquilo que eu tenho compartilhado para a Igreja Comunhão Plena, você não precisa ser pastor para ter um ministério. Para você ter um ministério, através do poder do Espírito Santo, você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, depois de aceitá-lo como Senhor e Salvador, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, amém? Se comprometer com Deus em Cristo Jesus, através do seu Espírito e através da sua palavra, e aí o Espírito Santo vai levantar você. O Espírito Santo vai levantar você. Por quê? Porque você não precisa ser pastor para ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Aliás, temos muitos pastores, amém? Mas nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Posso, amém? Você que está com alguma dor, alguma enfermidade ou com algum tipo de depressão, eu quero atender você. Pode ligar agora, 0 operadora 11 3895 7884. Você liga para nós aqui. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da NET, canal 198 aqui em São Paulo, e eu quero ministrar sobre a sua vida através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E você que está aqui em São Paulo, hoje à noite, eu quero convidar você para estar comigo hoje à noite, aqui no Hotel Trip Meliá, na rua Manuel Guedes, número 320, aqui no Itaim Bibi. Esta noite vai ser uma noite profética, uma noite da manifestação do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E temos uma irmã, Geni da Moca, aqui da zona leste, né, de São Paulo, Moca.
ela está com dores. Irmã Geni, boa tarde, irmã Geni. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus, querida, tudo bem? Amém. Você pode, Geni, abaixar o seu televisor, por gentileza? Pode abaixar tudo, tá? Por gentileza. Sim. Para não dar microfonia aqui nos estúdios, tá? E eu quero falar com você por telefone. Tá me ouvindo Amém. bem? Pronto, apóstolo. Amém, glória a Deus. Irmã Geni, o que está acontecendo com você, querida? Apóstolo, estou com o seio direito um pouco inchado. E às vezes dá uma dor assim, não muito forte, mas sempre tem assim, algum incômodo. E em volta dele um pouco inchado também. E a tireoide também, que está assim, bem inflamada também. Sei. Irmã Geni, você ouviu a ministração que eu ministrei aqui agora? Deu para você ouvir? Ouviu? Ouvi. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre você agora, o Espírito Santo toca na irmã Geni agora, toca na vida dela agora em nome de Jesus. E eu ordeno que esse inchaço desapareça, esta dor desapareça, Amém. em nome do Senhor Jesus agora. Aperta agora, irmã, procura agora a dor. E dá um glória a Deus. Glória a Deus. Dá um glória a Jesus. Glória a Jesus. Fala, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Cadê a dor, irmã? Não, Deus não está doendo. E o inchaço? Pode apertar. Inchaço só está um pouco. Está diminuindo? Está diminuindo. Então já acabou, irmão, o inchaço. Amém. Em nome de Jesus. E sobre a sua tireoide, a irmã vai sentir uma grande libertação. Já começou agora. Daqui 3 dias vai voltar ao seu normal. Posso ir, amém? Amém. Posso ouvir uma aleluia? A Aleluia. irmã precisa beber água. A irmã precisa tomar água, porque a irmã não toma muita água. Sim. E não tem nada a ver com a tireoide, mas o Espírito Santo está mandando falar. Amém? A irmã Amém. beber água em nome de Jesus. Amém. E a irmã precisa também comer mais salada. Sim. E a irmã também não come salada. Sim. É verdade isso? É verdade, apóstolo. O Espírito Santo está falando comigo sobre isso. O Espírito Santo, ele tem muito humor, viu, irmã? Ele é lindo, ele é tremendo. O Espírito Santo, Maravilhoso. ele é lindo, ele é lindo. Eu amo o Espírito Santo por causa disso, amém? O Espírito Santo está Amém. falando para a irmã comer salada, tomar água e comer bastante chuchu também. Amém? Amém. Ela vai sentir melhor. E diminui um pouco o sal também, viu? Em nome de Jesus, tá bom? Amém. E não coma pimenta, viu? Porque não faz bem para você, tá? Tá bom? Bom. Deus abençoe você, irmã Geni. Eu gostaria a ministração do alimento do Espírito Santo na minha vida. Irmã, deixa eu falar algo para você. Você pode estar conosco